Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no nosso novo quadro, aqui no canal, que se chama Na Hora do Mate, né? Não podia ser diferente. Só para contextualizar um pouco por que esse novo quadro, enfim, eu estava com a vontade de poder fazer alguns vídeos enquanto tá chovendo, né? E que eu tô por casa e tal. E aí pensei em fazer esse novo quadro para fazer vídeos que vocês já vão saber que não é vídeo lá na lavoura, tá? Não é vídeo direto do campo, mas sim com informações que vocês podem usar no campo também, tá? Então, esse é o motivo desse nosso quadro, né? E hoje pensei em trazer para vocês, para a gente estrear aí, a questão das imagens NDVI. Bueno, por que imagem NDVI, pessoal? Muitos produtores têm acesso a imagens NDVI, tá? E muitas vezes a gente não consegue, ou melhor, não conseguimos usufruir dessas imagens, porque a gente olha uma imagem bacana, colorida e tal, mas o que eu tenho de informação? Que decisão eu posso tomar usando elas, né? Para que serve? Então o intuito é tentar compartilhar um pouquinho do que são essas imagens, mostrar algumas imagens aleatórias que eu peguei até na internet, mas vamos lá, eu quero compartilhar com vocês imagens em DVI de uma das lavouras que a gente planta, né, de um dos talhões, para que a gente possa ver a mudança da imagem em DVI e eu vou falando para vocês o que tinha no campo. Aí vocês já vão conseguir ter uma visão mais prática das imagens em DVI, beleza? Vou diminuir o meu tamanho aqui e o começo de tudo vai ser com essa imagem que vocês estão vendo. Então isso aqui é lá no site da Digifarms, tá? Digifarms, a gente faz uso da plataforma deles e temos acesso também às imagens NDVI. E aqui é só para contextualizar um pouco, tá? Imaginem vocês um mapa colorido, tá? Que é a imagem NDVI que eu já vou mostrar. O que são aquelas cores? Então, na verdade, a imagem NDVI, ela nada mais é do que uma escala, tá? Que leva em consideração aí a absorção da radiação, quanto a planta absorve, quanto ela radia de volta e tal, toda aquela questão, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, vamos pensar mais de maneira mais prática. Então a gente vai ter o seguinte, o mapa que tiver uma cor verde bem escuro, a gente tem uma tendência muito grande de estar falando de planta saudável, com bastante clorofila, planta bem verde. Conforme essa cor vai diminuindo, a gente vai vindo para uma condição mais próxima de palha, pensando assim, tá? Uma cor mais fraquinha, um verde mais leve. E aí no final, pensando em lavoura, tá pessoal? A gente está falando só de plantas. Pensem numa lavoura repleta de plantas, sem falha, sem nada. Se a gente tiver essa cor aqui mais clarinha, ou podendo ir até um vermelho, pensando assim, a gente pode ter o quê? Uma lavoura já morta, uma lavoura pronta para colher, tá? Que já senesceu, não tem mais folha, não tem nada. Por que eu estou falando assim? Considerem plantas. Porque eu posso ter uma área verde, por exemplo, uma área toda ela marcada com o último item aqui, ó, de -1 a 0, que pode ser uma representação, por exemplo, de uma área que foi gradeada, que não tem planta, de um açude, de uma estrada, ou seja, eu consigo perceber que ali não tem uma planta saudável, tá? Então, por isso, o NDVI a gente tem que compreender e só a imagem por si ela não vai falar muita coisa, porque a gente tem que conhecer o talhão, a gente tem que conhecer o que a gente está olhando para a imagem NDVI nos dar um parecer, tá? Então, isso é só para a gente começar, para ter uma ideia do que significa o NDVI, para vocês terem uma ideia dessa variação de cor, beleza? Então, o próximo passo que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, eu já estou numa imagem da nossa área lá. Deixa eu só tentar melhorar um pouco essa visualização para vocês verem. Aí, ó. Opa, isso aí vocês não dão bola, tá? Tô tentando me achar aqui ainda. Mas vai funcionar, vai funcionar. Não, enchem a cuia enquanto isso, né? Vamos aproveitar na hora do mate e vão enchendo a cuia que nós vamos conversando. Bom, então isso aqui eu vou pegar uma imagem, pessoal, olha só. Vamos ver aqui lá para trás, ó. Aqui, dia 1º de março de 2022, tá? Então, essa aqui é uma imagem de uma área do talhão nosso, tá? E o que vocês podem ver aqui? Essa parte mais escura na parte superior do mapa, ela representa lá na nossa lavoura uma área que a gente já tinha colhido, certo?
que a gente queria fazer o plantio do milho, sorgo e girassol, que é o que temos agora. Nessa outra parte, a gente ainda tinha, nessa parte inferior aqui, né, a gente ainda tinha lavoura de soja para ser colhida, tá? Então vocês podem ver que a gente tem manchas mais verde, manchas amarelas, e o que isso aqui me representou lá no campo? Bem nesse canto esquerdo, que eu tô com cores verdes bem claras aqui, bem fortes, tá? Nítidas, eu tinha muita morte de planta, mas eu tinha muita planta daninha verde. Então vocês olham, parece que é o que? Uma lavoura normal, sadia. Não, aí que tá o detalhe que eu comentei com vocês, que a gente tem que conhecer o que tem no campo para poder fazer uma relação com a NDVI. Aqui eu tinha uma pior parte da minha lavoura, mas é porque eu tinha muita planta daninha, então por isso que tá verde. E aqui a lavoura estava senescendo, então eu relacionando o mapa com a soja indo para o final do ciclo, eu percebo que quanto mais amarelo estiver ficando, mais parelho ela está senescendo e ficando pronta para colheita, tá? Mas vamos focar na parte de cima. Aqui está tudo marrom, que a gente já tinha colhido, né? Por isso que está nesse meio marrom, meio amarelinho mais escuro e tal, tá? Vamos pular lá para o dia 16 do 3. Olhem só como ficou nítido, ó, do dia 1 para o dia 16. Então, 16 dias depois, vocês podem ver que essa marca aqui, esse quadrado de cima estava bem nítido. Por que bem nítido? Foi feito o plantio, já tinha plantado, então, o milho e o girassol já estavam plantados, né, e sorgo, tudo, e a gente tinha dessecado. Então, por que está escuro se já estava plantado? Porque a gente não tinha planta viva ali, né, a gente não tinha planta e estava dessecado, ou seja, a gente só tinha palha ali, tá? A palha e as plantas bem pequenininhas emergindo, então ainda não apareciam. Conforme o tempo foi passando, a gente já começou a destacar. Então vocês podem ver que aqui no meio, começou aquele marrom, começou a se dividir em dois. Por quê? Porque era a parte do milho que a gente plantou primeiro, tá? Ele já começou a ficar mais visível para o satélite, digamos assim, então já começou a mudar a cor. E assim vai indo, ó. A gente pega já dia 31 de março, ó. 31 de março, aqui já está amarelo, está ficando um amarelo mais vivo, vai começar a ir para o verde. E assim o tempo vai passando, ó. Vamos pegar uma imagem aqui já para abril, ó. Pronto, aqui nós temos uma imagem boa. 30 do 4, tá? Então já se passou aí quase 2 meses, tá? E o que a gente pode perceber? Vamos analisar toda essa imagem, tá, pessoal? Para a gente ter uma informação bacana. Vamos pegar aqui embaixo onde ficou amarelo. Por que está amarelo? Porque eu já colhi a soja, que eu falei para vocês que ainda tinha. E por que nessa ponta aqui ficou verde? Ficou verde porque a soja foi colhida, mas tinha muita planta daninha, então eu continuo tendo um material vegetal ali, eu tenho planta viva, por isso que está verde. Agora vamos lá para cima desse mapa. Vocês podem ver que ele está verde, tá? Ele então quer dizer que tanto o sorgo que eu tinha aqui quanto o milho e o girassol já estão no estágio vegetativo, né? E vocês, não sei se vão perceber, mas olhando com bastante atenção, tem um risco mais escuro aqui, ó. Logo para baixo de onde eu plantei o milho. O que é esse risco mais escuro? Eu olhando sem saber o que tem lavoura é difícil dizer. Eu poderia pensar assim, é outra cultivar, é outro híbrido, mas eu sei que aqui era nosso pedacinho de girassol que a gente fez para teste. Tá, Bruno, mas se é girassol, por que está mais escuro? Bom, aí eu posso fazer a primeira inferência, que é a seguinte. O girassol ele veio muito mais ligeiro. Ele se desenvolveu bem mais rápido, ele fechou o solo mais ligeiro, e a coloração dele lá no campo é mais escura. Então isso já me dá indícios do porquê dessa cor aí, tá? Vamos tentar pegar uma imagem mais adiante, ó, 20 do 5. Ó, 20 do 5, o que aconteceu? Toda a área aqui embaixo eu manejei ela, tá? Eu fiz um manejo dela com grade, e aí só sobrou o que eu tinha de fato plantado, que era o milho, sorgo e girassol, tudo junto aqui, tá? Tanto é que vocês podem ver que bem lá na beirinha onde eu tinha sorgo tem uma leve diferença de tom, e aqui eu tenho um risco com tom diferente também, na parte de baixo, ó, que é onde eu tinha o girassol, tá? Então isso, pessoal, é a primeira... Claro, agora aqui, ó, se eu for passando, a última que eu tenho é do dia 19 agora, né, não tenho mais imagens mais recentes, que isso depende muito de quando o satélite passa, se não vai dar nuvem e tal. Vocês podem ver que ele está começando a ficar claro de novo, por quê? Porque a cultura vai chegando no fim do ciclo, tá? Então ela vai voltando a perder a coloração, né? E ela vai mudando o nosso mapa, a nossa imagem NDVI.
Então, isso é a primeira visão, pessoal. A gente tendo uma imagem NDVI e a gente conhecendo a lavoura, a gente consegue fazer várias inferências, tá? É tudo milho, é tudo soja. Bom, eu consigo analisar então a diferença se tem híbrido diferente. Agora, tinha tudo a mesma cultivar, a mesma soja, tudo da mesma forma. Por que um pedaço está mais escuro? Bom, eu posso ter diferença de fertilidade, né? Então tem várias coisas que a gente consegue inferir ou pelo menos começar a pensar diferente sobre a lavoura olhando imagem NDVI, tá? Mas por isso que é importante, se vocês me derem uma imagem NDVI, o que é isso? Olha, eu posso chutar bastante coisa, né? Alguma delas eu vou acertar, mas eu vou errar várias, porque eu não tenho como saber, não sei nem se a gente está falando de uma lavoura, se a gente está, quando vê uma barragem e eu estou vendo uma cor só, eu não sei se aquilo é água, se aquilo é campo mexido, então a gente tem que conhecer, tá? Tem que conhecer a lavoura e olhar o NDVI para ajudar nessa decisão. Agora, outro fator que auxilia muito, pessoal, é o seguinte. Ó. Essa imagem que vocês estão vendo, deixa eu diminuir eu de novo aqui. Essa imagem que vocês estão vendo, eu peguei na internet, até acho que ela é uma imagem do Field View, para fazer a seguinte analogia com vocês, pessoal. No lado esquerdo, tá? Deixa eu melhorar aqui. Ó. No lado esquerdo, eu tenho a imagem NDVI, tá? E do lado direito, eu tenho um mapa de produtividade, certo? Agora, vamos relacionar os dois, para vocês verem como a imagem NDVI também representa isso. Se vocês olharem a parte do NDVI mais escuro, aqui onde eu tenho um verde mais escuro, é onde eu tenho a produtividade mais verde, que é o que aqui, ó, é até mais que 50 sacos, tá? Vamos pegar o outro extremo. Vamos pegar a parte bem vermelha, ó, que eu tenho um tiro aqui em cima e a ponta do talhão lá também está vermelha. Se eu vim para o lado direito, onde é o mapa de produtividade, eu vou ver que é onde eu tenho as menores produtividades do talhão, que são o quê? Menores que 40 sacos, tá? Então isso é outra inferência que a gente pode fazer, né? Ah, mas eu não tenho mapa de produtividade, mas aí que tá, eu também não tenho, tá? Mas vocês sabem no talhão de vocês, olhando a imagem de DVI e tal, vocês vão vendo a lavoura, vocês já vão perceber, ó, essa parte aqui é onde eu colho menos. É onde eu demoro mais para encher a máquina, onde saiu menos, sei lá, enchi um caminhão só e sempre nas outras, nesse mesmo volume de área eu encho um caminhão e meio, dois. Então vocês começam a fazer essa inferência. Beleza, Bruno, mas para que eu vou usar isso? Se eu já sei que lá produz menos. Bom, então vocês imaginem uma imagem NDVI dessa aqui, e vocês podem trabalhar de forma um pouco mais precisa. Quem faz agricultura de precisão, beleza, tá? Aí vocês usam a imagem NDVI para outros fatores, mas vocês podem usar a imagem NDVI para fazer o seguinte, que é o que tem um pouco mais explicado, digamos, nessa outra imagem que dá para a gente também fazer uma analogia. Vocês imaginem que a área da esquerda é uma imagem NDVI, tá? Pensem comigo, vamos tentar fazer uma analogia. Aí agora vocês olham para o lado direito, vocês estão vendo ela toda recortada. Imaginem que, partindo do ponto que uma imagem NDVI tem relação com produtividade, o que eu posso pensar? Bom, nessa área que está verde, eu tenho uma produção mais alta e as vermelhas eu estou produzindo menos. Por que será? Bom, então eu posso pegar o mapa NDVI, eu sei onde é que é essas partes na lavoura, eu vou lá, coleto o solo, por exemplo, nas partes vermelhas, coleto algumas amostras na parte verde e comparo. Poxa, aí eu já tenho como comparar dois. Se na parte verde eu produzo 60 sacos, na parte vermelha eu produzo 40. O que está causando a diferença? Pode ser pH, pode ser matéria orgânica, pode ser fósforo, potássio, pode ser todos juntos. Enfim, aí eu consigo analisar para começar a agir de maneira mais específica no meu talhão. Ou seja, nem sempre a gente tem que ter agricultura de precisão para fazer um cultivo, uma lavoura mais precisa. Tá? Eu posso começar a partir dessas pequenas observações, certo? E aqui nesse outro mapa que a gente estava olhando, ó, dá para a gente fazer a mesma coisa. Vamos supor que essa lavoura aqui é de vocês, tá? Vocês olharam o NDVI, aqui marca um NDVI mais baixo, aqui no centro está mais alto. Vocês foram, colheram e perceberam que na parte inferior aqui produziu mais, mas aquela parte de cima está produzindo menos. Poxa, mas o que tem? Então, vamos tentar trabalhar como se fossem zonas de manejo. Então, vocês peguem aquela parte superior, ó, façam coletas de solo, onde tem as piores manchas ali, montem uma amostra composta ali e manda para o laboratório.
coleta faz uma amostra também de vários pontos aqui nessa parte verde, né, que você sabe que produziu bem, e manda para o laboratório. Vocês já vão conseguir comparar, né? De repente aqui nessa parte verde, nessa parte vermelha, tá faltando calcário. Eu estava precisando corrigir fósforo, ou corrigir potássio. Ou de repente, a bateria orgânica tá ruim. Então vamos ter que, de repente, trabalhar com plantas de cobertura, enfim. Vocês conseguindo comparar a parte, digamos, boa com a parte pior, vocês conseguem pensar no que vocês têm que fazer para melhorar. E aí vocês conseguem agir de maneira específica. Ou seja, se aqui toda a área vocês botaram 4 toneladas de calcário, mas por que lá tá ruim se eu botei 4? Mas de repente precisava mais. Então vocês vão olhar nessa diferença aí e vocês podem fazer o quê? Trabalhar só naquela parte pior. Se era o pH que está ruim, eu preciso botar mais calcário. Bom, eu vou trabalhar naquela parte de cima, né? Vou fazer tantos hectares do meu talhão lá na parte de cima que está pior e vou botar calcário. Já é uma forma de vocês melhorarem o talhão de vocês, trabalhando as diferenças que existem dentro do talhão, tá? Mesmo que vocês não façam agricultura de precisão. Então, a imagem de DVI também pode ajudar para isso, para a gente trabalhar em zonas de manejo, tá? Isso pode ser, sim, uma boa utilização da imagem de DVI. Agora, outro caso que é o que tinha lá na imagem que eu mostrei para vocês do meu talhão, tá? Que eu vou pegar aqui o exemplo, deixa eu achar a foto, uma imagem aqui 31/3. Então vocês estão vendo aqui nesse talhão, ó, por que eu tenho aqui na parte de baixo uma parte bem verde? Lembra, né, que eu falei das plantas daninhas? Então isso também serve para vocês darem uma olhada. Poxa, toda a lavoura minha, supondo, né, toda a lavoura está começando a amarelar, ou por que tem uma mancha mais escura? Então eu tenho que dar uma olhada, eu vou lá em loco dar uma olhada, né? Eu sei, é bem naquele canto, então eu vou até onde eu consigo com o veículo e tal, vou lá dar uma caminhada, vejo, naquela parte lá tá mais verde porque eu tenho planta daninha. E o que eu vou tomar de decisão? De repente eu vou fazer uma capina. Não, a capina não vale a pena, que já tá muito tarde e tal. Bom, então de repente uma área que eu vou ter que dessecar para colher porque tem muita planta verde e tal, sabe? Então vocês conseguem fazer esse tipo de analogia, né? Fazendo uso da imagem de DVI. Mas é como eu falei, ela por si só, pessoal, ela não traz muita informação, tá? Porque a gente, na verdade, informação ela traz, ela é uma quantidade de dados muito grande, mas eu não vou saber ao certo o que aquele dado representa lá no campo. Então eu tenho que saber o que tem na lavoura, o que se passa lá, para poder fazer algumas inferências. E aí, claro, juntando com outras informações, a gente vai montando o quebra-cabeça, digamos assim, e a gente pode fazer algumas inferências, algumas afirmações e muitas vezes trabalhar de forma mais específica dentro do nosso talhão, melhorando produtividade, melhorando a nossa eficiência, né, manejando melhor o uso dos recursos e fazendo uma agricultura mais de ponta. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Por favor, deixem um comentário se vocês gostaram dessa ideia, desse tipo de quadro. Vocês viram que é um vídeo um pouco mais longo, né? Mas a ideia, eu não vou trazer toda hora esse tipo de vídeo, mas a ideia é postar eles também, porque eu acho que são informações bacanas. Não quero fazer vídeo de meia hora para não ficar cansativo, né? Não quero fazer vídeos mais curtos, assim, tipo como esse. E então, se vocês acharam bacana, por favor, né? Enfim, deixem um comentário. E não se esqueçam, né? Aquela velha e boa frase de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha, dar um comentário, manda pra alguém, ajuda aí que vocês divulgando, isso dá bastante força e aí o YouTube vai me mostrando para mais pessoas e a gente consegue mantendo essa função dos vídeos aí. Tá bem, pessoal? Era isso, qualquer coisa vão deixando nos comentários que a gente vai trocando ideia, beleza? Valeu, brigadão e até o próximo. Tchau, tchau.